Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Olá, 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 pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Revisão já começando, né? O esquenta para nossa revisão turbo de primeira fase. Oi, gente. Oi, Luiz, tudo bem? Oi, prof, tudo e contigo? Tudo certo. E aí, pronto para a revisão turbo? Prontíssimo para a revisão turbo, né? São 11 questões nossas, né, prof? Então, são 11 questões de direito do trabalho, processo do trabalho. Então, estou pronto e acredito que tu também esteja, né? Lhe conhecendo de longa data, acredito que tu também esteja pronta, né? Ah, a gente está sempre pronto. Agora eu quero saber se os alunos, né, e quem nos acompanha aqui na nossa live, se já está se preparando, se está ansioso para a revisão turbo, porque nós estamos. E aí, ao longo dessa semana toda, vocês estão acompanhando aí uma série de lives, né, com dicas dos professores para a prova de primeira fase. E a partir de segunda-feira, começa a maior e melhor revisão turbo deste país, né? E aí já vem aí aula na segunda pela manhã, segunda à noite, na terça é tu, né, Prof. Luiz? Na terça já vem Prof. Luiz com direito do trabalho. Eu fico lá para outra semana com o processo do trabalho, que vai ser aquele momento em que a gente vai se reunir para passar as dicas para vocês, né? Dos conteúdos mais cobrados em prova, também para treinar questões. Então, a gente está preparando aí uma mega revisão. Mas a gente já vai fazer um aquece agora. A gente já vai fazer um aquece bem importante agora. Então, vem participar, chama os amigos que vão fazer a prova de primeira fase, manda lá no grupo do Zap, né, da turma, enfim, dos colegas, e avisa. Porque olha só, hoje aqui, durante a nossa live, nós vamos dar várias dicas de temas que costumam ser cobrados em provas e como vocês devem analisar aquelas questões para responder corretamente. Certo, gente? Acho que era isso, né, Prof. Luiz? De informações iniciais. Isso, eu quero saber se já está todo mundo com papel e caneta na mão para começar a anotar as dicas. Prof, o que que tu acha? Cada um vai dando uma dica, né? Vamos fazendo tudo junto e misturado, pode ser? Pode. Olha aqui, ó, eu também já estou com meu papel e lápis na mão aqui para fazer as anotações todas. Uhum. Quem ainda não segue o professor Luiz Henrique ou a professora Cleise, favor, passar a nos seguir no Instagram, até porque todo dia também tem dica aqui no Insta, tá? Até o dia da prova, tá? E como eu sou um ótimo cavaleiro, né, Prof. Cleise, primeiro as damas, por favor. Muito obrigada. E diante dessa cordialidade do Prof. Luiz Henrique, eu pensei no quê? No acordo, né? Olha que tema bacana para a gente começar falando aqui na nossa live sobre um tema que, inclusive, depois a gente pode provocar o Prof. Luiz para dar uma dica também sobre esse tema. Porque, olha só, nós temos um acordo que é tratado nas questões de processo do trabalho, que é o acordo extrajudicial e que é levado para a homologação judicial. E tem também um acordo de rescisão, mas aí esse é lá do conteúdo do Prof. Luiz. Comigo, o que, que eu quero que você lembre? É muito comum de vir nas nossas questões de processo do trabalho que a empregada teve lá algumas coisas que ela não recebeu corretamente, horas extras, um adicional noturno, algum direito que ela não recebeu corretamente. Aí ela procura o empregador e eles resolvem, então, fazer um acordo. Mas por uma questão de segurança jurídica, eles querem levar esse acordo para a homologação. Isso é possível? Sim, é possível. É possível e se trata de um processo de jurisdição voluntária. Ou seja, não tem um réu, né? Vai lá o empregado e o empregador e levam esse acordo para o juiz homologar. O que, que eu quero que você lembre, pessoal? Olha só, vem comigo aqui, ó. Olha só, esse acordo só é possível de ser feito, né, e levar à homologação quando as partes possuem advogados
distintos. Aqui o empregado terá que ter o seu advogado, o empregador terá que ter o seu advogado. Não pode ser um mesmo advogado para representar ambas as partes. Pensa, porque se fosse assim, a empresa, que é quem tem o maior, normalmente, né, o maior poder de contratação de advogado, né, e normalmente até já tem um advogado, ela que teria elaborado, o seu advogado teria elaborado esse acordo e muitas vezes o empregado nem teria condições de discutir. Então, o legislador, pensando nisso, trouxe: é preciso e é obrigatório que se tenham advogados distintos. O empregado, ele pode ser representado pelo advogado do sindicato, se ele quiser. E também, gente, caso ele não queira, ele pode contratar o seu advogado particular, mas é importantíssimo que cada um tenha o seu advogado. Agora, olha só, será que o juiz é obrigado a homologar esse acordo? Será que é obrigação do juiz homologar esse acordo? Não, 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 não. E isso já foi cobrado em prova. Não é obrigação o juiz homologar. O juiz tem o seu livre convencimento. Ele pode homologar ou não. Se ele não homologar, qual o recurso? Qual a medida judicial cabível? Gente, uma decisão de não homologação de acordo é uma sentença. Logo, passível de recurso ordinário. No processo do trabalho da sentença, cabe recurso ordinário. Da sentença, cabe recurso ordinário. Não cabe mandado de segurança, gente, porque mandado de segurança é quando tem direito líquido e certo. E não existe direito líquido e certo aqui para que o juiz homologue um acordo. Então, fica aí, ó, para você memorizar. Ó. Vem comigo. Acordo extrajudicial tem que ter advogados distintos. O empregado pode ser representado pelo advogado do sindicato. E, se o juiz não homologar, cabe recurso ordinário. Fechou? Então, essa é a primeira dica aqui da prof. E o prof? Prof, é o 855B? Isso? Exato. Artigo 855B, gente, da CLT, essa dica, tá? Ok. Pessoal, o acordo extrajudicial é um acordo para que não tenha o processo, tá? Que é diferente do acordo de rescisão. Podemos até dizer que o acordo de rescisão, tecnicamente, vem antes do acordo extrajudicial. Eu pego e dou o exemplo que eu estou percebendo que lá na empresa não estão mais gostando do meu serviço, estão me deixando de lado. E eu também não estou mais gostando do clima da empresa. Então, eu chego para o meu empregador e falo isso para ele. Eu estou achando que tu quer que eu vá embora e eu estou querendo ir embora. Vamos fazer um acordo para definir o fim do meu contrato de trabalho? Este é o acordo de rescisão do contrato de trabalho. É um acordo para definir a forma com que o contrato será rescindido, que pode ser pedido de demissão, pode ser por justa causa, sem justa causa. Então, acordo de rescisão, artigo 484-A da CLT. O que tu precisa saber do acordo de rescisão? O acordo de rescisão, pessoal, aqui não precisa de advogado, diferente do acordo extrajudicial lá da Cleise. O acordo de rescisão é um acordo entre empregado e empregador, ao qual o empregado terá direito a integral as verbas que ele adquiriu em definitivo e proporcional, ou seja, saldo de salário, férias vencidas, férias proporcional, 13º proporcional. Mas o que é importante tu lembrar é que ele vai ter pela metade o aviso prévio indenizado e pela metade a multa dos 40% do FGTS. Então, na rescisão por acordo, o empregado tem metade do aviso prévio e metade da multa dos 40% do FGTS. Outra questão muito importante é o seguinte, que na rescisão por acordo, o empregado não vai ter acesso ao programa do seguro-desemprego. Então, ele não tem acesso ao seguro-desemprego. E o saldo do meu FGTS, professor, eu vou poder sacar lá junto à Caixa Econômica Federal? Sim, tu vai poder sacar o saldo do teu FGTS, porém limitado a 80%. Então, vamos lá. O empregado não quer mais ficar na empresa, o empregador não quer mais o empregado. Eles podem fazer a rescisão por acordo.
onde o empregado vai ter metade do aviso prévio, metade da multa dos 40%, acesso ao saldo de 80% da sua conta e não terá direito ao seguro-desemprego, tá bom? E assim a gente define uma das formas de rescisão do contrato de trabalho, que faz algum tempinho que não aparece na prova e tem grandes chances de aparecer no 37º exame. E olha aí, eu vou pegar o gancho. Hoje vai ser assim, vou te desafiar, Luiz. É um desafio aqui, ó. Que a gente vai ter que engatar um conteúdo no outro. Ah, meu Deus! Então, já que o Luiz estava falando de rescisão do contrato de trabalho, e estava falando da rescisão por acordo, olha o tema que eu vou trazer aqui. Imaginem vocês, para rescindir um contrato de trabalho, vocês estudam lá com o Prof. Luiz, basta o empregador ou o empregado manifestar a sua vontade. Regra geral, né? Então, o pedido de demissão ou a demissão por parte do empregador. Só que existe uma situação onde a legislação vai exigir um procedimento especial, uma ação especial para poder rescindir o contrato de trabalho de alguém. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente estiver diante de um dirigente sindical e que ele esteja sendo acusado de ter praticado uma falta grave. Nesse caso, sabe o que vai ser preciso? O inquérito judicial para apuração de falta grave. Esse inquérito, gente, já caiu várias vezes em prova. Várias vezes. Já cobraram diversas situações em que você... e sempre com esse exemplo do dirigente sindical, né, que está sendo acusado de ter praticado uma falta grave. Mas aí pergunta, pode o empregador ir lá e romper o seu contrato imediatamente? Não. O que o empregador precisa fazer? Ele precisa instaurar um inquérito para apurar essa falta grave. E isso precisa se dar dentro de um prazo. Atenção aqui. O empregado praticou a falta grave, o que o empregador vai poder fazer de imediato? Suspender ele. Aí suspende ele e ele tem 30 dias, esse empregador, para instaurar o inquérito para apurar essa falta grave. 30 dias, gente, e é um prazo decadencial. Um prazo decadencial para a instauração do inquérito, a contar da suspensão. Outra coisa importante que vocês precisam saber sobre o inquérito é que neste inquérito são 6 testemunhas para cada parte. São 6 testemunhas. Nas outras ações, de rito ordinário, são 3 testemunhas para cada parte, mas no inquérito esse número é elevado para 6. Então, muito cuidado. Quando cabe, tá? Quando cabe o inquérito, que é quando tem empregado estável, que está sendo acusado de ter praticado uma falta grave, uma hipótese para justa causa da rescisão do contrato. Cuidem com o prazo, para que o empregador ajuize essa ação 30 dias a contar da suspensão. E cuidem também que o número de testemunhas é de 6 para cada parte. E sim, ó, alguém já colocou ali no chat ali, ó, nas mensagens, o artigo é o 853 da CLT. O artigo 853 da CLT ele vai explicar o inquérito judicial e a súmula 379, né, prof, ele vai dizer que ele é obrigatório para o dirigente sindical. Logo, gente, a gente sabe que os empregados estáveis, eles só podem ser demitidos por justa causa. Só que tu vai chegar lá, a gestante cometeu uma justa causa, uma falta grave, tu chama a gestante no RH e demite ela. O dirigente sindical não, tem que ter o procedimento do inquérito. Então, o inquérito, complementando, é obrigatório somente para o dirigente sindical. Para os outros empregados estáveis, basta dar a notificação do motivo da justa causa. Vamos lá, então. O dirigente sindical, pessoal, nos termos do artigo 8º, inciso 8º da Constituição, ele possui estabilidade desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término do mandato. Neste caso, o dirigente sindical só pode ser demitido por justa causa e através da apuração do inquérito judicial, tá bom? A súmula do inquérito para o dirigente sindical é a súmula 379. Gente, e algumas questões devem ser observadas referente ao dirigente sindical.
que essas observações que eu vou elencar agora, anotem aí, já que vocês estão perguntando, os artigos, as súmulas, ó. Agora é a súmula 369, tá? Súmula 369 vai falar algumas regras de estabilidade do dirigente sindical. Primeira regra, pessoal. Para que o dirigente sindical tenha estabilidade, a empresa tem que ter ciência que ele é dirigente sindical ainda na vigência do contrato de trabalho. Então, eu, Luiz Henrique, fui eleito dirigente sindical, eu tenho que obrigatoriamente avisar o CEISC antes de eventual demissão, que, olha, pessoal, eu, Luiz Henrique, fui eleito dirigente sindical, logo só posso ser demitido por justa causa. Segundo ponto que nós temos que falar, tudo isso é súmula 369 do TST. Segundo ponto, né, a gente vive no Brasil, né, e o Brasil não é para amador. Começou a aparecer sindicato com 100 diretor, 200 diretor, né? Veio o TST e disse o seguinte, ó, dirigente sindical só tem estabilidade 7 titulares e 7 suplentes. Então, é limitado a 7 diretores titulares e a 7 diretores suplentes esta estabilidade, tá bom? Outra questão que é importante da súmula 369 é o seguinte. Gente, eu recebi o aviso prévio no CEISC e vão me mandar embora. Aliás, recebi o aviso prévio, já me mandaram embora. E eu fico desesperado, porque eu preciso do emprego, né? E aí eu descubro que está aberta as eleições sindicais. E eu, na vigência do meu aviso prévio, vou lá e faço o registro. O registro da candidatura durante o aviso prévio não seja estabilidade. Eu não serei detentor de estabilidade por ter registrado a minha candidatura no período do aviso prévio. Tá bom, pessoal? Então, cuidado aí com essas dicas de dirigente sindical, que é um dos empregados estáveis para as questões da prova, né? Um dos mais importantes, que tem uma maior incidência de cobrança. E por fim, pessoal, eu quero que vocês lembrem que quem tem estabilidade é o diretor sindical, o presidente sindical, tá? E se aparecer na prova membro do conselho fiscal, não é detentor de estabilidade, tá bom? Por favor, cuidado, tá? Cuidado. Quem perde a eleição, a partir do momento do resultado da eleição, ele deixa de ter estabilidade e pode ser demitido sem justa causa, tá bom? E aí, pegando o gancho aqui do Prof. Luiz, olha só, ele trouxe casos em que a pessoa não vai ter estabilidade, tá? Mas acompanhe o meu raciocínio aqui. Imaginem que a pessoa, mesmo não tendo essa estabilidade, ela ajuizou uma reclamação trabalhista e pediu a sua reintegração imediata. Ela fez um pedido de tutela provisória de urgência, dizendo que ela tinha que ser imediatamente reintegrada, sob pena de ter um risco de dano, né, um perigo ao resultado útil do processo. E o juiz, em uma decisão interlocutória, determinou a reintegração deste trabalhador que não é estável, que não tem essa estabilidade que ele está alegando. Aí a questão pergunta: qual a medida judicial você, como advogado desta empresa, que vai ter que fazer essa reintegração desse trabalhador, porque teve uma decisão ali, qual a medida que você vai adotar? Aí eu pergunto para vocês, letra A, seria um agravo de instrumento por ser uma decisão interlocutória? Letra B, seria um recurso ordinário, porque no processo de trabalho ele cabe de decisão interlocutória? Seria um mandado de segurança, já que não há recurso de decisão interlocutória? Ahá! É a C. Nem vou para D, porque vocês já vi que vocês já sabem, já estão colocando ali o que é mandado de segurança. Eu acertei. Por quê, gente? Acertou, prof, acertou sim. Gente, olha só, atenção aqui. No processo do trabalho, as decisões interlocutórias não comportam recurso de imediato. Por essa razão, fujam daquela alternativa que está dizendo que vai caber agravo de instrumentos. Isso não é processo civil, isso é processo do
trabalho. O processo civil é que tem lá para decisão interlocutória cabível o agravo de instrumento. No processo do trabalho, quando a gente fala de agravo aqui de instrumento, é para destrancar recurso. Negado o segmento, cabe agravo de instrumento, mas não cabe diante da decisão interlocutória. Então, como não existe recurso, a única medida judicial cabível é o mandado de segurança. Agora, cuidem um detalhezinho aqui, ó. Cuidem um detalhezinho. Quando a gente fala do mandado de segurança, é para essa decisão interlocutória. Caso o juiz tivesse na sentença deferido a reintegração, aí tem recurso, porque na sentença faz o quê? Recurso ordinário. E aí que se busque lá o efeito suspensivo no recurso ordinário. Mas, veja bem, se é em decisão interlocutória não cabe recurso, cabe mandado de segurança. Se o deferimento da reintegração e determinando que isso se procedesse em tutela provisória fosse na sentença, aí caberia recurso ordinário e não caberia, então, mandado de segurança. Tem que lembrar disso, ó, gente. Essas duas máximas aqui de recurso salvam muito nas questões. Que decisão interlocutória não comporta recurso de imediato. Então, vocês já fujam do agravo de instrumento para essa hipótese. E tem que lembrar, gente, que da sentença cabe recurso ordinário. E se tem uma medida judicial cabível, não vai ser cabível mandado de segurança. E outro detalhe, ó, gente, outro detalhe importante. Fujam de alternativa que diz que da sentença cabe apelação. No processo do trabalho, do lugar da apelação, vem o recurso ordinário. No lugar da apelação, vem o recurso ordinário, tá, gente? Então, muito cuidado com essa. Aqui eu acabei falando do mandado de segurança, já falei do RO e acabei falando do agravo de instrumento, né? Era uma dica só, mas ela já veio compilada aí com várias outras dicas também. Mas então a ideia central aqui, ó, da dica é a súmula 414, inciso 2º do TST, que fala desse cabimento do mandado de segurança para decisão de tutela provisória, tá? Fechou? Pessoal, a live vai ficar salva, tá? Cleise, eu não vou dar minha dica, tá? Eu quero te perguntar uma coisa que ficou aqui na minha cabeça. Da decisão interlocutória no processo civil, cabe o agravo de instrumento. Na Justiça do Trabalho, tu disse que não cabe. Tem agravo de instrumento na Justiça do Trabalho? Sim, gente, tem. Só que o nosso agravo de instrumento é um destranca-recurso. Quando, porventura, a questão disser o seguinte, ó, foi interposto o recurso, seja lá ele recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, e foi denegado o segmento, o juízo ACO não remeteu o nosso recurso para a superior instância. Então, qual o recurso cabível para destrancar aquele recurso que não subiu? Aí é que cabe o agravo de instrumento. Então, por isso que a gente tem essa rima, né? Negado o segmento, cabe agravo de instrumento, tá? Negado o segmento quer dizer que o juiz ACO entendeu que não atendia os pressupostos de admissibilidade e não remeteu o recurso para a superior instância, tá, gente? Então, aqui, ó, também vocês podem anotar aí, ó, que é o artigo 897, a linha B da CLT, que é o artigo que traz a previsão do agravo de instrumento. Agora, eu quero ver, Luiz, vai conseguir fazer um gancho para trazer um conteúdo de direito material. Então tá, vamos lá. Primeiro, entendido, professora. Muito obrigado por tirar a minha dúvida, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Nós estávamos falando da questão da diferença do processo civil para o processo do trabalho na questão de recurso. Eu estou enrolando para tentar enganchar aqui alguma coisa. Não deu certo, não deu certo. Não. Já que nós estávamos falando do CPC, vamos falar da arbitragem, mas a arbitragem relativa ao conteúdo do professor Luiz Henrique. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, uma das formas de solução de conflito é a arbitragem. E é possível que o empregador inclua no contrato de trabalho do empregado uma cláusula compromissória de arbitragem. Tendo essa cláusula compromissória de arbitragem, isto vai impedir que o empregado, tendo algum problema, ajuize ação na Justiça do Trabalho.
A cláusula compromissória da arbitragem, na verdade, é o quê? Que eu, Luiz Henrique, se quiser processar o CIS, que eu não posso, eu tenho que procurar uma câmara de arbitragem para resolver o meu conflito. Agora, essa cláusula de arbitragem, ela pode ser incluída para qualquer tipo de empregado? Não. Anotem aí, por favor, que é o artigo 507A da CLT. O artigo 507A diz o seguinte, que somente é possível a inclusão de cláusula compromissória da arbitragem se o empregado ganha 2 vezes o teto do INSS, tá? Ganha 2 vezes o teto do INSS. Se o empregado ganha menos, não é possível incluir a cláusula compromissória da arbitragem, tá bom? 2 vezes o teto do INSS, tu não precisa saber para a prova exatamente qual é o valor do teto do INSS, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas hoje está girando em torno de R$ 7.000 para fins de conhecimentos gerais. Aproveitando, porque essa dica foi muito pequenininha, vamos pular o artigo 507A, vamos para o 507B da CLT. O 507B, pessoal, ele vai falar do termo de quitação anual. Com a reforma trabalhista, passou a ser possível, através do artigo 507B da CLT, que o empregado e o empregador façam um termo quitando determinado ano do contrato. Por exemplo, o Nidal me chamou em dezembro e perguntou se estava tudo certo. Eu falei, sim, tá tudo certo. Não sou louco, né? Sim, tá tudo certo. E ele, então tá, vamos assinar um termo ao qual tu diz que no ano de 2022 eu paguei tudo direitinho. E ele pode me oferecer alguma coisa, tipo, se tu assinar, eu te dou 2.000, te dou 5.000. O que acontece, gente? A assinatura deste termo quita aquele ano do contrato de trabalho, impedindo que o empregado entre com uma ação cobrando aquele ano. O termo de quitação, ele pode ser feito para qualquer empregado, não tem renda, diferente da cláusula de arbitragem. Porém, o termo de quitação só é válido se o sindicato der o aval. Então, precisa da autorização do sindicato. Resumindo, cláusula compromissória da arbitragem, artigo 507A, pode ser incluída no contrato de trabalho dos empregados que ganham 2 vezes o teto do INSS. Termo de quitação anual é um termo ao qual o empregado e o empregador quitam um determinado ano do contrato de trabalho, sendo que este termo somente é válido se tiver o aval do sindicato, tá bom? Aí eu já consegui pensar num gancho para puxar conteúdo de processo, ó, Luiz. Eu vou te Ah, ganhar, né? e se tu não puxou, eu saberia fazer também para te ajudar. Posso? Pode, vai, vai. Falando em sindicato, só tem honorários para advogado do sindicato ou advogado particular tem honorários? Ah, muito boa esse gancho também. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou puxar os 2 ganchos que eu tinha pensado aqui, ó. Primeiro, se tiver uma cláusula de arbitragem lá que eles celebraram e a pessoa vai lá e busca o Poder Judiciário, o que você, como advogado da empresa, vai alegar na contestação? Você vai alegar uma preliminar dizendo que não é na Justiça do Trabalho que deve ser resolvido esse problema, e sim lá na arbitragem. Porque quando se faz essa cláusula de arbitragem, é porque se estabeleceu que ia lá se resolver esse conflito e não no Poder Judiciário, tá? Então fica aqui, ó, preliminar da contestação para alegar isso lá se você é advogado da empresa, tá? Mas respondendo o gancho que o Prof. Luiz trouxe, gente, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, porque olha só, nós estamos aqui, ó, guerreiros, sexta-feira de noite, né? No verãozão, que vocês podiam estar aí, né? Aproveitando a sexta-feira de vocês, tomando uma cervejinha gelada, né? Tomando aí uma espumante, sei lá o que vocês gostam, mas vocês podiam estar saindo, se divertindo e vocês estão estudando para a OAB. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena porque logo, logo vocês vão estar advogando, recebendo os alvarás de vocês, recebendo os honorários de vocês. E sim, vocês vão receber, além dos honorários contratuais, os honorários de sucumbência.
Por quê? A CLT estabelece lá no artigo 791-A que são devidos honorários de sucumbência entre 5 e 15. Vai faltar uma mão aqui. Ajuda aí, Luiz. Entre 5 e 15. Entre 5 e 15% os honorários na Justiça do Trabalho. Eu sei, são menores que do processo civil e não concordo. Fica registrado aqui a minha oposição, porque lá é de 10 a 20, não concordo com isso, tá? Acho injusto, tá? Muito injusto, tinha que ser brincadeira, né, gente? É que no processo de trabalho as coisas são mais simples, mais rápidas, então por isso que o percentual é um pouquinho menor, tá? De 5 a 15%, e estes honorários são devidos ainda que a pessoa esteja assistida pelo sindicato, ainda que a ação seja contra a fazenda pública, são devidos também. Esses honorários de sucumbência, pessoal, eles vão ser devidos sempre que a pessoa for sucumbente, ou seja, sempre que ela perder. Tá? E se for uma sentença de parcial procedência, ou seja, alguns pedidos foram julgados procedentes, outros improcedentes. Aí vão ser devidos honorários de sucumbência para ambos os advogados. E dá para ir lá e compensar, então ninguém paga nada para ninguém? Não, né, gente? Porque quem paga os honorários? A parte. E quem recebe? O advogado. Então não dá para compensar. Por isso que lá no artigo 791-A está dizendo que é vedada a compensação. Por quê? Porque senão seria muito esperto por parte do cliente dizer, olha, eu não pago nada para o seu advogado, você não paga nada para o meu. Tá, mas quem está ganhando, então, são as pessoas, não os advogados, né? Então, por isso que é vedada a compensação. Então, não esqueçam, são sim devidos esses honorários. E, ó, uma dica bônus aqui, né? Que nós tivemos a decisão do STF, né, de 5766, dizendo que o beneficiário da gratuidade da justiça, ele não pode, que é inconstitucional, exigir dele que ele pague esses honorários com aqueles créditos que ele obtiver no processo ou em outro. Porque o artigo 791-A, gente, ele trazia isso lá no parágrafo 4º. Tá lá, né? Expresso lá dizendo que teria que pagar o beneficiário da gratuidade da justiça, o beneficiário com os créditos que ele obtivesse naquele processo ou em outro. Só que aí o STF foi lá e disse, poxa, mas daí não serve para nada a gratuidade da justiça, né? E isso fere o acesso à justiça, entre tantos outros princípios. E entendeu, então, que essa parte é inconstitucional, tá bem? Então, olha só, não esqueçam, honorários de 5. Ajuda aí, Luiz. 5 a 15. Vamos, Luiz, bota a mãozinha ali. Muito bem. Isso aí. Cleise, e se tiver reconvenção, pede honorários? Pede muito bem, olha só. E aí eu já puxo o gancho para puxar um conteúdo para ti, Luiz. Olha só uma coisa que a empresa pode buscar em reconvenção. Uma reparação de um dano que o empregado tenha causado. Tá, mas eu posso cobrar? Posso fazer desconto lá de um dano que o funcionário causou, Luiz? Ai, Cleise, eu não acredito nisso, Cleise. Eu ia falar isso. Cleise, eu e tu, Cleise, é uma sintonia tão grande, Cleise. Olha que loucura, olha, me arrepiei aqui, ó. Porque nós estávamos falando dos honorários, dos honorários do processo civil, e eu lembrei, e eu ia falar da questão que no direito civil, geralmente tu pede dano moral, né? Dano moral, coisa grossa, chinelagem, né? Plebe lá do direito civil. Nós da elite, nós seres superiores do ramo do direito, nós somos chique. Nós é dano extra patrimonial, tá? Que é o 223A e seguintes da CLT. Então, pessoal, e com a reforma trabalhista vem um artigo específico, que é o 223D, que ele vai dizer que cabe dano moral para pessoa jurídica. Então, aquele empregado que fala mal do empregador numa live, né, no Facebook, nas redes sociais, o que acontece? Pode a empresa ajuizar uma ação pedindo o dano extra patrimonial nos termos do artigo 223D da CLT. Então, cuidado. E isso pode acontecer, que foi o gancho da Cleise. Por exemplo,
eu saio da empresa que eu trabalho, fico louco, pego e saio xingando a empresa e entro com a ação, cobrando hora extra, insalubridade. Daí vai lá a empresa, faz a defesa. Não tem hora extra, não tem insalubridade e faço a reconvenção porque eu quero que o Luiz Henrique me indenize por estar falando mal de mim nas redes sociais. Então, pessoal, cabe dano moral. Opa, dano moral não, eu estou me rebaixando lá o pessoal desse vídeo. Cabe dano extra patrimonial, tá, para empresas também no direito da Justiça do Trabalho 223D da CLT. Assim como cabe o dano extra patrimonial para a pessoa física, para o empregado, que, aliás, é o mais comum, que é o empregado pedir dano extra patrimonial para a empresa. E aqui alguns pontos, pessoal. Nós temos que cuidar que eu posso pedir, por exemplo, vamos pegar lá, veio um acidente na empresa, ao qual o empregado perdeu uma mão. O que eu vou pedir? Veio o acidente, eu vou pedir um dano extra patrimonial em razão do acidente causado na empresa, porque quem perde a mão, obviamente, vai ter um abalo. Ok. Então, dano extra patrimonial. Quem perde uma mão tem a sua imagem prejudicada, né? Por quê? Não vai ter uma parte do corpo. Tu pode pedir o dano estético. Então, tu pode acumular o dano extra patrimonial com o dano estético. Para isso, eu tive que fazer uma cirurgia, né? E daí eu tive que gastar com o hospital. Eu posso pedir dano material. Então, cabe dano extra patrimonial, cabe dano estético, cabe dano material, que é o ressarcimento com prejuízo gasto de ordem financeira. E, pessoal, eu, Luiz Henrique, graças a Deus, eu agradeço todo dia, eu tenho a minha saúde 100%. Eu tenho hoje 100% da minha capacidade para o trabalho. Mas a partir do momento que eu perco a minha mão, eu não vou mais ter 100% da capacidade para o meu trabalho. Então, eu posso pedir uma pensão vitalícia que vai ser pago na porcentagem ao qual o acidente causou a redução. Daí um perito vai avaliar que a perda da mão reduz em 10% a capacidade, vai receber uma pensão de 10%. Se eu ficar totalmente incapaz, a pensão será de 100%. Então tem todos esses tipos de danos que podem ocorrer, tá? E pode o juiz também definir que tenha mais de um culpado e distribuir a indenização proporcional aos culpados. Então, cuidado, pessoal. Cuidado que o dano extra patrimonial, lembra, né? Por favor, né? Desculpa o pessoal do civil aí pela brincadeira, não fiquem chateados, tá? Mas é questão de hierarquia, né? Quem é mais importante é assim mesmo, tá? Eu vou pedir desculpa e sacaneio de novo, né? Tá? Mas cuidado, gente, que é um assunto bem importante. E, gente, a live vai ficar salva. A gente faz a live para ajudar vocês. Por que a gente ia tirar a live? Vai ficar salva assim, tá? Gente, e olha só, eu vou puxar o gancho. Olha, Luísa, assim, ó, se nós tivéssemos feito um roteiro, não ia dar tão certo. Porque outra dica que eu queria dar para vocês é de dano também. Só que não é de dano moral, dano extra patrimonial, é de dano processual. Mas o que é isso? Responsabilidade por dano processual. É uma previsão que consta na CLT para responsabilizar aquela pessoa que age de má fé, seja o reclamante, o reclamado ou um interveniente. Sabe o que acontece? As pessoas, para estarem no processo, elas têm alguns deveres, principalmente o de boa fé. Se ela altera a verdade dos fatos, se ela faz recurso manifestamente protelatório, incidente infundado e por aí vai, essa pessoa está agindo de má fé. Bom, e o que acontece se a pessoa age de má fé no processo? A primeira coisa que acontece é ter a condenação dela numa multa por litigância de má fé. Agora, olha o detalhe. Essa multa tem que ser superior a 1% e inferior a 10%, tá? Então, cuidado com esse percentual, que ele pode, lá na hora da prova, eles complicarem com isso com vocês. Mas, o que eu acho que viria na prova de vocês não é só falar que tem a multa, porque a multa todo mundo lembra. Mas não é só a multa. É também a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu, pelas despesas que ela teve e os honorários de sucumbência.
Porque pensem comigo, dano processual quer dizer o seguinte, a pessoa teve um processo indevidamente, a outra agiu de má fé, ela teve que gastar, né, com aquele processo, ela teve prejuízo, por exemplo, uma empresa deixou de contratar por ter um processo trabalhista, o empregado que teve um processo, que a empresa agiu de má fé, atrasou suas contas, teve despesas, contratou advogado, enfim. Aquela pessoa, então, que sofreu esse prejuízo pelo agir de má fé da outra, além de ter lá a aplicação da multa, tem direito a uma indenização. E essa indenização é completa. Por isso, reparação pelo dano processual causado, englobando as despesas, os prejuízos e os honorários os honorários contratuais, né, do advogado. Tudo isso sendo devido. E, inclusive, a testemunha, que também agir de má fé, alterar a verdade dos fatos, omitir fatos essenciais, ela também pode ser responsabilizada pelo dano processual. A multa, ali, acho que foi a Fabiane, né, que pediu para reiterar, a multa é superior a 1% e inferior a 10%. Se duas pessoas se coligaram para agir de má fé, elas vão responder solidariamente por essa reparação que elas têm que fazer pelo dano processual. E se porventura o valor da causa ele for muito pequenininho, irrisório, aí não adianta fixar essa multa, né? Porque ela não vai atingir o valor. Aí lá na CLT, até vou pegar aqui, ó, para mostrar para vocês, que é o artigo 793, deixa eu só ver aqui, 793, A, B, C e D. São A, C e D. O A é que fala que todos respondem, o reclamante, o reclamado e o interveniente. O B é o que diz o que é má-fé e lista ali. O C é o que fala do percentual da multa de litigância de má-fé, que é superior a 1%, inferior a 10%, e que vai trazer ali, ó, que quando for valor irrisório, o valor da causa, aí pode ser fixado também a multa em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. E o D é que fala da aplicação para testemunha. Então, a gente acabou falando de todos aqui, né? De todos os artigos que tratam sobre a responsabilização por dano processual, tá? Fechou? Fechou, fechou, fechou? Fechou, então, gente. Então, cuidado, né? Cuidado, porque vocês vão passar agora na prova da OAB, logo, logo estarão advogando, então tem que cuidar para não faltar com a verdade, né? Não pode fazer qualquer coisa no processo que tu pode vir a ser responsabilizado. Falando em responsabilidade, né, nós temos o artigo 10A da CLT, Prof. Cleise, que fala do sócio retirante, que é um dos assuntos queridinhos da FGV. O sócio retirante, pessoal, é aquele sócio que se retira da empresa, tá? Que sai da empresa, tá? Artigo 10A da CLT. O sócio retirante, a partir do momento que ele sai da empresa, ele não está liberado de uma eventual responsabilidade, pois o sócio retirante ele tem responsabilidade por até 2 anos após a sua saída, tá? Só que essa responsabilidade do sócio retirante, ela é uma responsabilidade subsidiária. O que significa uma responsabilidade subsidiária? Que existe uma ordem para a cobrança. Ele não é o devedor principal. O devedor principal sempre vai ser a própria empresa. Não cabendo, e aqui, prof, fica a dica para o próximo tema, não cabendo, a empresa não pagando, tu vai fazer algo que a prof vai falar para vocês. Para quê? Para que tu possibilite a cobrança dos sócios atuais da empresa. E se o sócio atual também não tiver patrimônio, aí vai para o sócio retirante. Porém, vocês têm que cuidar que essa responsabilidade subsidiária vai acontecer quando diz o seguinte: o Luiz saiu da empresa porque queria estudar para concurso público. O Luiz saiu da empresa porque queria ir para iniciativa privada em um outro ramo de negócios, ou seja, por um bom motivo ou por um motivo particular. Agora, se o enunciado trouxer algo relativo à fraude, que o Luiz Henrique, sabendo que a empresa está cheia de dívidas, não sei o quê, para não ter que pagar os credores, sai da empresa, opa, está saindo por fraude. Se aparecer o termo fraude ou der um indicativo, que vai ser claro o indicativo,
Na fraude, aí a responsabilidade ela é solidária, tá bom? Mas para cobrar do sócio atual ou para cobrar do sócio retirante, nós temos que fazer a chamada desconsideração da personalidade da personalidade jurídica da empresa. Tu tem que dizer para o juiz, demonstrar para o juiz que não tem mais como tu cobrar da PJ, que a única solução de tu receber é da pessoa física, dos sócios. Tem como fazer isso na Justiça do Trabalho, Cleice? Tem sim. Olha que gancho bom. Porque, pessoal, olha só. No processo do trabalho, a gente vai adotar a mesma teoria do Código de Defesa do Consumidor para fins de responsabilização e chamar os sócios, né, para o processo. Só que não é automático. Então, nós temos que fazer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E nós temos no artigo 855-A da CLT essa previsão. Esse artigo, ele direciona para a forma de tramitação desse incidente, como está previsto lá no Código de Processo Civil. E atenção, você que está atento só ao que cai na prova. Isso cai muito em prova. Nas últimas provas, isso já foi cobrado várias vezes, perguntando, primeiro, se o incidente era cabível ou não, perguntando se o sócio ia ter prazo para se defender. E sim, conforme o Código de Processo Civil, o sócio ele vai ter um prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa, para se manifestar e requerer provas, né? Porque tem que ter o contraditório. E aí depois o incidente vai ser julgado. E aí, quando esse incidente ele é julgado, nós temos que pensar o seguinte, ó, recursos é diferente do processo civil, tá? O incidente, a forma de tramitação, a gente usa o CPC tranquilamente. Mas quando chega na hora do recurso da decisão, aí nós temos que parar e pensar. Por quê? No processo do trabalho, isso a gente já falou aqui na nossa live, decisão interlocutória, cabe recurso mesmo? Não. Então, se for na fase de cognição e teve uma decisão interlocutória, não cabe recurso de imediato. Agora, se for na execução, que é onde normalmente acontece, né, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, se for na execução, cabe o quê? Agravo de petição. Esse aqui vocês não podem errar de novo, né? É aquela coisa que eu sei que às vezes fica até chato para quem já domina o conteúdo, mas eu tenho que fazer isso porque salva uma questão para alguém que está aí que não curte muito o processo do trabalho, mas vai escutar e vai ficar na sua mente de alguma forma, né? Então, tá na execução, cabe agravo de petição. E nesse caso, é independentemente de garantia do juízo. Tá? Então, falou lá, começou a questão dizendo, numa execução, foi desconsiderada a personalidade jurídica. Qual o recurso dessa decisão? Poxa, estava na execução, agravo de petição, tá? E se fosse um incidente instaurado no tribunal, aí nós teríamos o agravo interno, tá? E a instauração do incidente suspende a execução, tá? Justamente para poder resolver isso primeiro, para saber se o sócio vai responder ou não, e aí depois segue a vida, tá? Segue a vida. E eu vi que antes alguém citou ali que tem a desconsideração inversa. Tem. Vamos pensar num caso de um empregador doméstico. A pessoa física do empregador doméstico não tem um tostão, não tem nada, 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 nada. Mas ele tem uma empresa que vai muito bem, obrigado. E aí, então, pode ir lá e buscar da pessoa jurídica também. Então, tanto pode ser para buscar responsabilidade dos sócios, como também responsabilidade de uma empresa. Tá bem, gente? Então, essa foi a dica. E para o professor Luiz Henrique, já que nós estamos falando aqui, vamos ver, professor Luiz Henrique, se tu conseguiu pensar em alguma coisa. Nós estamos falando em desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade de sócio, de execução. E aí, o que tu me diz? Primeiro, eu quero dizer que eu tô triste, porque eu não tenho nenhuma musiquinha no direito do trabalho. Ai, me ajuda, prof, eu não sou bom nisso, por favor. Na última coisa aí, eu fiz um macetezinho copiado de um aluno, os alunos já ficaram loucos, porque eu não sou disso. Mas eu tenho que fazer música, porque eu vi que eles adoram. Cabe agravo de petição. E realmente fica na cabeça, não tem como esquecer. Mas a desconsideração inversa, tu deu o exemplo do empregador doméstico. Então, vamos falar da empregada doméstica, tá?
Primeiro, gente, quando a gente fala empregado doméstico, tá? É aquela pessoa que presta serviço para a família, ou seja, para a pessoa física, e que o seu trabalho não gere lucro ao empregador. Então, por exemplo, eu tenho uma doméstica que cozinha para eu almoçar. Não ganho dinheiro com o almoço que ela faz para mim. Por isso que ela é empregada doméstica. Mais de 2 vezes na semana, tá bom? Gente, o trabalhador menor, o menor não pode ser doméstico. Então, doméstico obrigatoriamente tem que ser maior de 18 anos, tá? Tá lá no artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Gente, empregada doméstica, quando viaja, tá? Quando viaja com o empregador, a hora normal durante a viagem, ela é acrescida de 25%. Então, se a empregada doméstica ela ganha R$ 10 por hora, quando ela for para a praia com o empregador, ela vai ganhar R$ 12,50. Não estou falando de hora extra aqui, eu estou falando de hora normal em razão dela ter que viajar, ela tem direito a este acréscimo de 25%. Outra questão que é muito, mas muito importante da empregada doméstica é que é obrigatório controle ponto. É obrigatório controle ponto para empregada doméstica. Então, gente, todo mundo que tem empregada doméstica tem que ter um controle ponto, tá? Diferente dos empregados normais, tá? Quando eu digo empregado normal, estou dizendo empregado não doméstico, tá? Os empregados normais, o controle ponto, ele somente é obrigatório quando a empresa tiver mais de 20 empregados no estabelecimento, não é o somatório nas empresas. Tá? Digamos o seguinte, que o CEISC tem 100 pessoas em Santa Cruz e 19 em Porto Alegre. Santa Cruz precisa ter controle de jornada. Porto Alegre não precisa, porque é contagem separado. É por estabelecimento, tá bom? Então, cuidado com este detalhe. E sobre a questão do controle ponto, prof, nós temos uma súmula que ela fala sobre algumas questões sobre o controle ponto. Se eu não me engano, é a súmula 338 do TST, é isso? 338 do TST, que a súmula 338 do TST ela vai responder 2 perguntas, basicamente, além da informação que eu dei. A primeira é o seguinte: se a empresa me proíbe de registrar as horas extras, eu faço hora extra, mas a empresa não deixa eu registrar. Tá lá bonitinho 8 horas, mas eu trabalho 11 horas, Cleise. Como é que eu faço para ganhar essas horas extras? É possível? Tá no papel que eu não faço hora extra, Cleise. Me ajuda! Eu preciso ganhar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ô, gente, olha só. E é ótima essa pergunta, porque a gente entra no tema de ônus da prova. Olha só, o professor Luiz está dizendo, ó, aconteceu isso, e agora como é que eu faço? Você é advogado. No processo não basta só o seu cliente dizer, né? Tem que pensar e a prova, e o documento, e o print, a prova, né? Como é que a gente faz? E quem é que tem esse ônus da prova? A súmula 338, ela vai dizer o seguinte, ó, justamente isso que o prof. Luiz estava dizendo, que se a empresa, e claro que tem o número de funcionários ali da súmula que está desatualizado, né? Mas se a empresa ela tem mais de 20 funcionários, o ônus da prova é da empresa. E se ela não trouxer os cartões pontos para o processo, presume-se verdadeiro aquilo que o reclamante está dizendo, tá? Depois, ela está dizendo o seguinte: não vale o que está no papel só formal, vale a realidade. Princípio da realidade dos fatos. Ou seja, se na realidade a pessoa fazia horas extras, ela levar testemunhas, ela conseguir filmagens, ela conseguir outros meios de prova, ela vai ter direito sim às horas extras, mesmo que lá tivesse formalizado como se ela não realizasse. E mais,
Se aquele controle de jornada for aquele controle britânico, aquela pessoa chata que nada acontece na vida dela, que ela chegou todo dia às 8 horas, saiu todo dia meio-dia, chegou todo dia às 13 horas, saiu todo dia às 17 horas. Todo dia, assim, que a gente sabe que é humanamente impossível. Esse controle é inválido, porque justamente ele não representa a realidade dos fatos, né, gente? Não é real, não é palpável que se faça isso. Então, minha gente, cuidado, tá? Aqueles registros uniformes são inválidos, presumo verdadeiro que o autor está dizendo. Aquela empresa que não traz os cartões pontos, presumo verdadeiro que o autor está dizendo. E não vale só a formalidade, vale a realidade dos fatos. Bom, gente, eu acho que, Luiz, agora não dá mais tempo para a gente trazer novos conteúdos, né? Porque nós estamos aqui no limite do nosso tempo de live, mas a live vai ficar salva aqui. Na verdade, esse é só um pontapé inicial, porque vai ter muita dica, muito conteúdo bom na revisão turbo do CEISC. Nos nossos Instagrams, tá rolando aí dicas em vídeos todos os dias, questões para vocês treinarem e vamos intensificar ainda mais nessa reta final. Então, participem, né? Nos sigam nas redes sociais, quem eventualmente está assistindo por um Instagram de um professor e não segue o outro, né? Nos sigam e nos acompanhem na revisão turbo, que fica aqui o convite, que vai estar maravilhosa e a gente vai estar preparando aí para vocês uma experiência incrível para essa reta final e para que vocês consigam a aprovação de vocês. Então, com isso, eu já vou me despedindo aqui, agradecendo a participação de vocês, agradecendo a participação do Prof. Luiz. Passo para ti a palavra para encerrar. Gente, esperamos vocês todos na nossa revisão turbo, tá? E assim, ó, o que eu quero falar como mensagem final é: eu não quero saber se tu é bom aluno, se tu é mau aluno, se tu estudou, não estudou, se tu tem base ou não tem base. O que eu quero saber é o que tu vai fazer as próximas 2 semanas. É o que tu vai priorizar na tua vida nas 2 próximas semanas. E o que depender da tua resposta vai muito de encontro com o resultado da tua prova. Acreditem nos professores do CEISC, acreditem na revisão turbo, acreditem em vocês, se dediquem ao máximo que vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação e fugir de financeiro, previdenciário e eleitoral. Tá bom, gente? Esperamos vocês. Fiquem com o CEISC, fiquem atentos, estudem, estudem. Quando acharem que estudaram bastante, sabe o que vocês fazem? Estudem mais um pouco, tá bom, meus queridos? Tá bom? Prof, mais uma vez, muito obrigado de coração, tá? Tamo junto, mais um exame, vai dar tudo certo. Vamos conseguir acertar 10. Uma só, deixa passar. Bom? Então tá, pessoal. Uma boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.